Olá, pessoal do ensino médio. Vamos então para mais um vídeo do Esquenta Bio e agora nós vamos falar aí sobre o transporte ativo, tá? Nós estamos aí falando da membrana e nós vamos falar um pouquinho aí sobre isso que acontece nessa imagem, que na verdade é o que? É um macrófago, né? Que é uma nossa célula de defesa aí do nosso corpo, capturando aí diversos tipos de bactérias. Então, a gente tem que entender que o nosso sistema imunitário, na verdade, ele conta com a ajuda aí de diversas células para combater aquelas estruturas estranhas, aqueles agentes estranhos, como a gente pode mencionar, assim, por exemplo, como vírus, bactérias e assim por diante. A questão é, você sabe que essa forma, né, é, você sabe de que forma, né, nossas células de defesa conseguem destruir, então, e neutralizar aí os agentes invasores? Então, é a partir desta pergunta que a gente vai trabalhar, então, aí o nosso vídeo, tudo bem? Vamos lá, então, né? Nós estamos falando sobre a fisiologia da membrana, mais especificamente aí essa parte do transporte ativo. E nós já vimos, né, que no caso da difusão facilitada, o fluxo, né, de moléculas e íons aí, ó, por meio de proteínas carregadoras é sempre a favor aí da concentração e sem gasto, né, energético para a célula. Então, quando a substância, né, ela vai a favor do seu gradiente, né, ou seja, a favor da concentração, não existe gasto de energia. Contudo, né, em outras situações, a gente tem que a célula precisa realizar o transporte contra o gradiente de concentração, permitindo assim a passagem de íons de um meio menos concentrado para outro, ou seja, né, mais concentrado. E aí, neste caso, nós vamos ter sim o gasto de energia. Então, trata-se de um transporte o quê? Ativo. E esse tipo de transporte ele é importante porque as células precisam manter essas concentrações diferentes, tanto, né, interna quanto externa na sua membrana, né, essas concentrações diferentes de íons, né, e diversas moléculas aí dentro do seu citoplasma. Então, isso é importante. Então, se a gente partir para um exemplo, nós temos aí o caso, né, nas células humanas, a concentração de íons de potássio, né, que em seu interior é maior que a do meio extracelular, ou seja, então eu quero dizer para vocês que quando eu estou falando de íons potássio, nós temos muito mais, né, quantidade de íons no interior da sua célula do que no meio, né, fora, no meio extracelular. Então, e aí quando a gente olha os íons sódio, né, nós temos o oposto, né, ocorre o contrário. A quantidade vai se manter maior na parte extracelular, né, e uma menor concentração na parte, né, interna dessa célula. Então, compensa, né, o sódio vai compensar aí, dentro da célula, ela vai compensar o equilíbrio aí com o íon potássio. Então, isso existe um equilíbrio. Então, no caso do transporte ativo, a consumo então de energia, né, ou seja, da célula, para a passagem dessas substâncias, ou seja, quando elas vão contra um gradiente. E essa energia é fornecida, né, por uma reação que envolve, ou seja, a quebra da molécula de ATP, que na verdade, o que significa o ATP? O ATP, na verdade, é uma sigla que a gente, né, da seguinte substância ali, ó, adenosina trifosfato. E essa quebra desta molécula possibilita então que ocorra o transporte iônico em um sentido energeticamente, né, desfavorável. Então, quando você tem o transporte ativo, significa que o seu corpo precisa gastar energia para que os íons possam circular aí pela membrana. É isso que acontece, né? Bom, dando continuidade, nós temos o exemplo então da bomba de sódio e potássio, certo? Então, um importante exemplo de transporte ativo, né, é esse que aparece aqui na imagem, né, que é conhecido como bomba de sódio e de potássio. Ela é assim denominada porque sua função é bombear íons, né, de um lado da membrana para outro.
Então, eu tenho aqui, ó, um lado da membrana, o outro lado da membrana. E aqui eu tenho a minha membrana separando. Então, vamos ver como que acontece isso. Então, cada bomba é formada aí por uma proteína carregadora, que é essa estrutura roxa aqui, ó, né? Que apresenta três sítios de ligação para o sódio e dois sítios de ligação para o potássio. Então, de um lado eu vou ter três entradas para o sódio e do outro lado aqui eu vou ter duas entradas, então, para o potássio. Deste modo, a cada ciclo, né, são transportados através da membrana, ou seja, entra 3 sódio e sai 2 potássio, consumindo aí, né, uma molécula de ATP. Então, vamos entender aí como que ocorre, né? Então, desta forma, o bombeamento é contínuo desses íons para os locais em que a concentração deles, então, é maior. Só para ter uma ideia, né? O sódio ele é bombeado do citoplasma para o meio extracelular, ou seja, eu tenho o meio interno e ele vai ser direcionado para o meio extracelular. E o potássio, que está no meio extracelular, ele é então direcionado aí para dentro da célula. Então, tal bombeamento ele vai compensar, né, o rápido retorno desses íons pelos canais iônicos por meio, né, do transporte ativo. Então, vamos trabalhar agora cada uma dessas imagens aqui, ó, para a gente poder entender como que funciona a bomba de sódio e potássio. Então, olha lá, né? O sódio, né, no citoplasma liga-se então a essa proteína, pois a sua afinidade é alta, né, com a proteína. Desta forma, então, o sódio vai se conectar nesses três espacinhos que vão permanecer. Aí nós vamos agora para a imagem do lado, né? A ligação que acontece aqui, ó, dos íons de sódio estimula então a quebra de um grupo de fosfato. Por isso que a gente tem aqui, ó, né, uma quebra do ATP, liberando energia para que, né, o transporte ocorra. Então eu tenho a quebra de uma molécula de ATP, liberando então essa energia. Indo para a terceira imagem, aqui nós temos o seguinte: o fosfato livre, que é esse aqui, ó, une-se à proteína, né, alterando a forma dela, ou seja, se ela estava aberta para baixo, agora ela vai fazer isso aqui, ó, vai fazer esse movimento, vai fazer com que ela fique aberta, né, para o sentido extracelular. Isso reduz então a afinidade da proteína pelos íons de sódio, que são então liberados aí para o meio extracelular. Então, o potássio, né, faz com que essa proteína que estava inicialmente aberta para o lado interior dessa célula, agora ela, né, fique aberta para o lado exterior dessa célula, liberando justamente esses três íons. Aí aqui nós temos a continuação, ó, no 4, né? Com a nova configuração, essa proteína que aparece aqui, ó, em roxinho, na verdade, né? Ela passa a ter, então, afinidade agora pelos íons de potássio. Então, ela liberou o sódio e agora ela vai, né, segurar o potássio, que está em menor concentração aí no meio extracelular. Esses íons, né, de potássio, eles ligam-se, então, rapidamente a esta nova proteína, fazendo, então, né, fazendo-a liberar aí o grupo fosfato que estava ligado a ela. Então, olha só, esse grupo agora se desprende. E ao se desprender, né, vai fazer com que essa proteína volte à sua configuração normal, ou seja, né, voltado para o interior desta célula, e com isso, então, ela vai liberar o que? Os dois íons de potássio para o interior dessa célula. Então, os íons que estavam então, né, conectados a esta proteína são liberados no citoplasma e a afinidade da proteína aí pelos íons sódio volta, né, a ser alta novamente e o ciclo recomeça. Então, ao liberar o potássio para o interior da célula, abre espaço para ter essa afinidade novamente com o sódio que está aqui dentro da célula. Então, neste processo de sair 3 íons sódio, né, e entrar 2 íons de potássio,
nós temos aí a participação, né, da energia através da quebra dessa molécula de ATP. Então, isso só acontece graças a este gasto de energia que existe aí pelo nosso corpo, tá? Bom, dando continuidade, nós temos aqui, ó, essa situação aqui, ó, como exemplo da importância da bomba de sódio e potássio, nós podemos citar, então, o que a gente chama de polarização da membrana plasmática dos neurônios. Para quem não lembra, neurônios são as células que conduzem aí os nossos impulsos nervosos. Então, nós temos esse gráfico aqui que mostra, ó, a velocidade de transporte pela concentração do meio extracelular. Eu vou ter aqui, ó, a representação do transporte de duas substâncias através da membrana plasmática, aonde em A o transporte ocorre aí, ó, sem a ajuda, né, de uma permease, ou seja, de uma proteína. Então a substância A se difunde livremente através da membrana plasmática. E em B nós vamos ter aqui, ó, o auxílio de moléculas, né, transportadoras, ou seja, de permeases. E aí a substância B entra na célula com a ajuda aí de um transportador que, ao se saturar, mantém constante, né, a velocidade de transporte através aí da membrana plasmática. Quando a gente fala de impulso nervoso, é sempre importante a gente lembrar que a transmissão desses impulsos, ele ocorre por meio de um processo de inversão, né, da polaridade da membrana, seguida então por uma repolarização por meio da bomba de sódio e potássio. Então ela polariza e repolariza, né? E aí nós temos então, para evitar que essa concentração iônica do meio extracelular se iguale ao meio intracelular, o que na verdade alteraria a permeabilidade da membrana, a célula bombeia então constantemente aí o íon de sódio do meio interno, né, pelos menos concentrado, para o meio externo, então aí mais concentrado. Então, olha lá. Outra coisa importante que a gente tem aqui, ó, a bomba de sódio e potássio também pode ser chamada de sódio-potássio ATPase, tá? Consiste em uma proteína transmembrana, ou seja, porque ela passa pela membrana, né, plasmática, que realiza aí atividade enzimática utilizando a energia aí, ó, da quebra do ATP, ou seja, através da hidrólise, né? Para que ocorra então o transporte de íons de sódio e potássio contra os seus respectivos gradientes, né, eletroquímicos. Então, vocês podem então também ver esse termo, né? Sódio, potássio, ATPase, tá? No caso de falar, ao invés de falar de bomba de sódio e de potássio, tudo bem? Bom, e para a gente ir para a nossa retinha final, olha lá, ó, né? Atenção, tanto no transporte ativo quanto na difusão facilitada, pode ser encontradas moléculas, então, carregadoras, que podem ser uniportadoras, simportadoras ou antiportadoras, que é o que nós vamos ver aqui, ó, essa diferença que aparece na imagem. As proteínas de membrana, né, que realizam o transporte ativo ou a difusão facilitada, que é através do transporte passivo, sem gasto de energia, podem carrear os íons ou as moléculas de diferentes maneiras. Então, nós temos aqui o caso, né, de uma proteína aqui, ó, né, transmembrana do tipo uniporte. Neste caso aqui, o que acontece, né? As proteínas uniportadoras levam somente um soluto através da sua membrana. Então, uniporte, apenas um único soluto. Então, molécula que será, né, transportada, apenas uma. Já o transporte acoplado, que aí existem dois tipos aqui, ó, a simporte e a antiporte, né? No caso do transporte acoplado, o que acontece? O deslocamento aí de um soluto depende da transferência simultânea ou sequencial de outro. Ou acontece ao mesmo tempo, ou entra um e depois sai o outro, certo? E aí nós temos dois exemplos, né? No caso do transporte acoplado. O simporte, o que acontece nessa aqui, né? As duas moléculas, ou os dois íons, né? No caso seriam os solutos, aqui, ó, são transportados numa mesma direção.
Então, nós temos simultaneamente duas estruturas sendo carregadas para dentro dessa membrana, né, passando pela membrana. E no caso da antiporte, as duas moléculas ou íons, tá, são transportadas em direções opostas, ou seja, um vai entrar e o outro vai sair. Né? Então, são proteínas transportadoras, né, carregadoras, chamadas de permease, ok? Lembrando que aqui, ó, nós estamos representando esta bicamada lipídica, tá? Então, o que que acontece? Que no caso da membrana, as proteínas que passam essa bicamada, elas podem transportar de um único sentido, né, o soluto ou a molécula ou o íon, que aí no caso é num único sentido, é uniporte, ou se for acoplado, né, o transporte acoplado, pode ser os dois no mesmo sentido, ou quando eu tenho um entrando e o outro saindo. Quando os dois estão no mesmo sentido, é simporte, e quando está entrando um e saindo o outro, a gente fala de antiporte. Tudo bem? Bom, o que eu queria falar com vocês referente ao transporte ativo era isto, e eu aguardo vocês então aí numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!